comum, pra mim, aparecerem pessoas preocupadas em se descobrir um diagnóstico. Eu não sei o que que eu tenho. São frases assim: não sei o que que eu tenho. Eu sei que eu sou diferente. Eu sei que tem alguma coisa errada comigo. E sempre tem que ter alguma coisa errada, né? A pessoa não pode ser necessariamente só diferente. Então chegam pessoas pra mim querendo um diagnóstico. E eu não trabalho com diagnóstico. Nunca trabalhei. Embora dentro da abordagem da terapia cognitiva comportamental, uma das fases ali, a gente precisa ter uma noção, identificar uma hipótese diagnóstica para tratar a questão. E a gente faz isso. Só que esse não é o foco. E especificamente eu gosto de trabalhar em cima dos sintomas, né? Então, se o meu objetivo com o paciente, ou com os pacientes, é melhorar os sintomas. A angústia, a ansiedade, a depressão, a tristeza, por aí vai. E eu sei. E às vezes é compreensível a pessoa querer uma resposta. Principalmente quando ela se vê incompreendida. Incompreendida porque sente tudo intensamente, sabe? Sente intensamente, quando eu falo isso, não é é diferente de descontrole emocional, que as pessoas confundem muito. É de sentir mesmo. É aquele perfil que sente o que o outro está sentindo, consegue se conectar com o ambiente, quando o ambiente está, sabe aquela expressão, pesado, e se sente, às vezes, fora, não pertencente àquele ambiente, justamente por isso. Poxa, eu não me sinto bem aqui. Será que ninguém tá percebendo o que eu tô percebendo? Eu já gravei alguns vídeos falando disso, né? Só que o foco hoje é falar diretamente do tema. E eu não gosto de usar a palavra transtorno, porque implica que tem alguma coisa errada. Transtorno sensorial. Eu não concordo. Prefiro tratar desse tema como pessoa altamente sensível. E veja, quando você vai buscar um diagnóstico e tentar se entender onde eu me encaixo nisso, e todo mundo quer se encaixar, né? Principalmente se a pessoa se vê muito diferente do padrão. Sabe o padrão? O que é certo, o que é errado, o que a sociedade molda? Pois é. E aí fica aquela pessoa que não se encaixa em nada, em nenhum dos padrões, tentando se encaixar em algo que nem é falado, ou que não existe, ou que não tem um nome. E é isso que acontece. E aí essas pessoas, elas vão para que lado? Ah, eu acho que eu tenho TDAH? Não, não faz sentido. Talvez eu seja autista. Ou tenho transtorno do espectro autista. Tá. Mas em nenhuma delas chega numa possível conclusão de altas habilidades. Que, inclusive, isso tudo que eu estou falando envolve a característica da alta sensibilidade. Pois é. As pessoas vão lá, TDAH, autismo, nananã, nananã. Mas ela pode ser uma pessoa com altas habilidades. O pior, também pode ser uma pessoa que tem várias comorbidades. Psíquicas mesmo, né? Mas, assim, é uma característica comum, por exemplo, desses 3 transtornos que eu falei: TDAH, autismo e altas habilidades. Uma pessoa altamente sensível. E altamente empática também, porque tem diferenças. Só que ninguém fala disso, né? E eu acho interessante isso, porque isso sempre existiu. E eu tenho vídeos antigos aqui que eu não tinha noção ainda desses termos, né? Que eu falo de pessoas intensas, alguma coisa assim, e tem um outro mais recente que eu já me inteirei do assunto e resolvi gravar um vídeo de 44 minutos falando sobre isso, que foi baseado muito nesse livro que eu encontrei, enfim, e me identifiquei e tudo mais. Então, são assuntos que estão vindo à tona recentemente e eu acho interessante, sabe por quê? Coisas que a gente não falava muito antes e que hoje a gente tá falando mais. Por quê? Talvez porque a sociedade tenha evoluído em algum nível. A sociedade tenha evoluído a tal ponto de falar de coisas que sempre existiram e nunca ninguém falou. Tem evoluído porque, de repente, as pessoas estão cada vez mais se aprofundando nelas mesmas ou entendendo ou compreendendo a necessidade delas cuidarem da saúde mental. E eu vejo isso acontecer principalmente com as revoluções de cada geração, né? E eu gosto de trazer o lado positivo das gerações. Então, geração Y, Z, enfim, que elas trazem, cara, a gente precisa ser melhor. Não ter só, mas ser melhor. E eu acho que vem daí essa evolução. Então, estamos começando a falar mais sobre sexo, estamos falando mais sobre neurodivergência, que tudo isso que eu tô falando entra nesse âmbito. Não falávamos antes disso. E existiam preconceitos muito grotescos, assim, em cima desses temas. Ah, porque o homem não chora, e por aí foi, né? E uma infinidade de possibilidades. A gente tá falando cada vez mais abertamente sobre assuntos que antes eram tabus. E continuam, tá? Né? Continuam até certo ponto. Mas a gente tá tentando desmistificar muitos tabus. Inclusive a própria questão da identidade de gênero, orientação sexual, e uma pá de coisas. E também o feminismo, né? Então tem muitas coisas aí que
é legal a gente acompanhar o tempo, né? Não ficar ultrapassado no passado e tudo mais. Entender que as coisas evoluem e a gente precisa acompanhar. E é legal a gente fazer esse questionamento. Até que ponto eu sou contemporânea? Será que eu sou contemporâneo? Será que você é contemporâneo? Contemporâneo é aquela pessoa que não fica presa no passado. Ah, porque antigamente era assim. Não, é uma pessoa que vai acompanhando a evolução das coisas. Acompanhando a tecnologia, acompanhando o que está acontecendo de novo. Isso tem a ver, sabe com o quê? Flexibilidade cognitiva. E é isso que vai fazer com que a gente caminhe cada vez mais para frente. E eu fiquei pensando sobre tudo isso, né? Principalmente em relação à alta sensibilidade, que diz respeito àquelas pessoas que sentem tudo intensamente, simpatizam com muita facilidade com tudo e são incompreendidas, porque o que é mais comum a gente ver? É muito mais comum a gente ver as pessoas focadas muito mais nelas mesmas, né? E esse tipo de perfil, eu não vou chamar de evoluído ou não evoluído, certo ou errado, não é isso. São pessoas que sentem um pouco mais e elas simpatizam um pouco mais. O que seria isso? Ela sentir a dor do outro, ela conseguir compreender o que ninguém tá vendo, o que não é óbvio. Então, alguém tá falando A, ela vai muito além desse A que a pessoa tá falando. Ela consegue fazer uma leitura do ambiente e é por isso que ela sofre tanto. Evita conflitos. Esse é um padrão muito comum da gente observar. Evitação de conflitos. A pessoa prefere não se envolver em brigas porque ela sente aquilo à flor da pele. Ela não quer briga, ela quer a paz, né? Porque tudo é muito intenso, inclusive o que é negativo, o que é positivo também. E aí, uma coisa bem interessante que eu, né, enquanto sendo uma pessoa altamente sensível, aprendi e passo adiante para os pacientes, e a terapia ajuda muito nisso, é a questão da gente separar o que é nosso do que é do outro. E acredite, gente, pessoas altamente sensíveis, por mais que seja, que estudos mostrem ali, eu vou chutar um número que eu vi, foi ontem que eu estava lendo sobre isso, acho que é 25%, 30%, enfim, da população, mas é interessante a gente pensar que, embora seja uma porcentagem aparentemente pequena, é muita gente. E vamos pensar na população mundial, que em 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões, enfim, 30%, 25% de 8 bilhões é muita gente. Então tem muita gente que tem alta sensibilidade e acredite, são essas pessoas que procuram a psicoterapia. Pois é. Então, se você está me assistindo, provavelmente você é uma pessoa altamente sensível e não sabe ou desconfia. Não é à toa que você está assistindo esse vídeo. Mas são pessoas que buscam ajuda por algum tipo de sofrimento emocional e tudo mais, né? Enfim, e porque sentem muito intensamente, né? Uma das consequências é a pessoa se anular demais pelo excesso de empatia, né? Por fazer demais pelo outro, por querer manter a paz no ambiente. E a pessoa não consegue se separar daquilo. E aí, uma coisa importante do autoconhecimento é isso, ó, tudo bem, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu sinto, o que o outro sente é o problema do outro. E essa separação é o principal aprendizado que vai ser o divisor de águas para a pessoa que é altamente sensível. Não é um processo simples, mas isso ajuda muito. Né? Porque ao invés dela sucumbir às emoções do ambiente e das outras pessoas, a tendência é ela conseguir separar, enfim, separar o que é dela do que é do outro, ela conseguir ajudar, porque ela tem uma empatia muito grande, então ela consegue ajudar o outro sem se envolver tanto. E é nesse nível que a gente quer chegar com a terapia voltada para essas pessoas altamente sensíveis. E isso é possível, né? Então, assim, existe uma necessidade dessas pessoas de fazer catarse, né, emocional. E eu acho importante, eu estimulo isso, sabe? Diário das emoções, escrever sobre o que tá sentindo, né, compartilhar o que sente. É um pouco do que eu faço aqui também. Eu sou uma pessoa altamente sensível. E na minha adolescência eu escrevia poesias. Era uma maneira que eu encontrei de extravasar as minhas emoções que estavam ali, que eu não sabia lidar, né? Conforme o tempo foi passando, a gente vai buscando ajuda e etc, a gente vai se conhecendo. A terapia ajuda muito nesse processo e a gente vai melhorando a forma de conviver, né, com o outro e não se envolver tanto. Embora tenha coisas que não tem como, né? Então, por exemplo, geralmente são pessoas que conseguem sentir o que o outro está sentindo e aquilo afeta. E às vezes, essa pessoa que é altamente sensível, ela vai sofrer por causa de outra pessoa. E nem sempre ela tem consciência disso. Hoje eu tenho. Por exemplo, uma coisa que me dói muito é ver um sofrimento de um animal, é ver um maltrato, por exemplo. Isso é muito forte em mim. E me magoa muito, dói ver, né? E dói pelo animal. E olha meu raciocínio. Poxa, aquele animal tem emoção. E o ser humano, diferente do animal, o ser humano ele tem consciência do que ele está fazendo. E ele tem, até certo ponto, uma maldade, né? Enfim, o animal é inocente, é tipo uma criança. Então essa é a minha reflexão quando me dói ver um maltrato, por exemplo. Então eu fico pensando na dor daquele animal que, poxa, nossa, olha só, né? E isso tem a ver com a alta sensibilidade. E nem todo mundo compreende isso. E é difícil, né, a gente conviver com pessoas que não compreendem isso, né? E aí, por isso que é legal a gente falar mais desse assunto, né? Para as pessoas conseguirem olhar o outro com essa mesma sensibilidade, ou pelo menos exercitar isso, né? Essa empatia, esse acolhimento, não minimizar ou banalizar a dor do outro. Porque às vezes, o que acontece? É muito do ser humano isso. O ser humano não tem noção do que dói no outro e às vezes pode banalizar, né? Isso qualquer situação. Às vezes o que dói em mim não necessariamente dói no outro. Só que nem por isso a minha dor é menor do que a sua.
Então isso é legal, é um exercício interessante, né? E às vezes o que pode gerar um sofrimento, uma vontade de chorar em um, não gera no outro. O outro pode te reprimir, e cada um lida de um jeito, né? E mesmo as pessoas altamente sensíveis, que inclusive elas aprendem a se adaptar. Aí, ó, o que que é mais interessante? Tem as diferenças, né? Principalmente as pessoas que têm altas habilidades. Elas conseguem fazer uma leitura precisa do ambiente e se adaptar mais facilmente, né? Ou tentar driblar aquela emoção ali, camuflar aquela emoção que elas sentem para ficar tudo bem, mas na verdade elas estão reprimindo, né? Elas reprimem para fazer que tá tudo bem. Então, tamanha é a leitura precisa do outro, elas conseguem se adaptar. E isso camufla muita coisa, né? Camufla as emoções e por aí vai. Uma coisa que eu descobri recentemente é o termo de transtorno sensorial. E aí, o que que é legal, né, da gente pensar? As coisas estão evoluindo tanto que a gente está descobrindo nomes para aquilo que antes não tinha. E tem coisas que ainda nem tem nomes. Tamanha a complexidade do ser humano. Isso até na medicina, se você for avaliar. E o cérebro é uma ciência recente, né, que começou a ser estudada recentemente, tipo, século passado, no máximo retrasado, a virada do século retrasado para o século passado, enfim. Então, é um estudo muito novo. Então, tem muita coisa sendo descoberta. Tudo que diz respeito ao cérebro humano, ao sistema nervoso central, e, enfim, né, o psicológico e tudo mais, a psiquiatria, é muito novo. Então tem muita coisa sendo testada, né? E aí a gente pensando por esse lado, o que que acontece? O transtorno que o pessoal chama de sensorial, ele é uma nuance ali entre o ser autista e não ser autista, eu não me encaixo né, nesse espectro, mas eu sou alguma coisa, mas eu tenho características, né? Que inclusive é a alta sensibilidade. Só que é legal a gente pensar nisso, que a alta sensibilidade é um sintoma, pelo menos desses três perfis, TDAH, autismo e altas habilidades. Esses três tipos possuem alta sensibilidade como um sintoma, digamos, né? Vamos chamar de sintoma. Então, sim, fica difícil, sim. E tem muita gente que aparece pra mim achando que é uma coisa e eu tento não me apegar ao diagnóstico que essa pessoa tanto quer para poder esmiuçar e aprofundar nela, né? No universo dela para poder ajudar da melhor maneira possível. Porém, eu entendo também, do ser humano, a gente quer diagnósticos. O que que eu tenho? O que que eu sou? Né? Só que eu acho que é legal também, e eu faço isso com os meus pacientes, você é muito mais que o seu diagnóstico. Você não é. Você é um ser humano. Você tem emoções, você não precisa necessariamente desse diagnóstico, que lá daqui, sei lá, 20, 30 anos pode ficar ultrapassado, porque vão descobrir outra coisa, entendeu? Pra quê? Por outro lado, é legal também saber, né? É legal saber porque, pronto, já tô identificado, tô aqui nesse rótulo aqui, pronto, tô aliviado. Pra muita gente isso, ok, isso é algo importante, né? Mas eu acho que o mais importante é a aceitação da pessoa do jeito que ela é. E não só a aceitação, porque a alta sensibilidade é uma característica da pessoa. E essa característica pode trazer tanto sofrimento quanto alegrias. Por quê? E é legal, a gente sempre, eu gosto de fazer isso com os pacientes, a gente pegar os pontos fortes disso. Uma pessoa altamente sensível, ela vai conseguir fazer leituras precisas que outras pessoas não vão conseguir. Esse é o lado positivo. E elas vão conseguir fazer leituras de pessoas, de ambientes, de situações e por aí vai. Agora, o lado ruim é ela sentir demais, ela misturar as coisas, ela se anular pelo outro, enfim. E aí a gente vai pro lado de desenvolvimento de outras patologias que são consequência disso, ansiedade, depressão e por aí vai. O pensar demais, que pode gerar ansiedade, várias N situações. E aí a gente entra com a terapia para auxiliar essas pessoas. E aí o que que é legal? Diário das emoções, mapeamento de pensamentos da terapia cognitiva comportamental, o EMDR, que é o reprocessamento de traumas, porque por essas pessoas sentirem muito, elas podem traumatizar também com muita facilidade, ainda mais se elas cresceram num ambiente mais adoecedor, mais, enfim, mais caótico, repressor e por aí vai. Então elas vão sentir tudo intensamente e os traumas vão ficar lá bem guardadinhos, né? Então tem várias abordagens para tratar dessas questões específicas, aceitando a condição de eu ser diferente. Eu sou diferente. Qual é o problema de eu ser diferente? Entende? E aprender a ser assertivo, que é a minha base, né, que eu mais trabalho com os pacientes, é a assertividade. Saber dizer não, colocar limites, saber comunicar o que está sentindo, colocar para fora ao invés de guardar, ao invés de colocar panos quentes, né? Então, grande parte das pessoas com alta sensibilidade, elas tendem a guardar, porque elas, né, enfim, na ilusão de estar evitando um conflito, mas elas estão se anulando, né? Então, elas começam, o que que é o ideal? Elas aprenderem a dar importância para aquilo que está dentro delas, a se colocarem cada vez mais, ao invés de guardar, né? Enfim, a maior parte das pessoas altamente sensíveis, elas são introvertidas. Acho que uma pequena porcentagem tem a extroversão como característica. Mas, enfim, independente disso, cada um vai reprimir de um jeito, vai manipular as próprias emoções de um jeito. Então, o que é mais importante saber é que a autenticidade, a transparência nas relações é o que vai libertar, né, essa consciência, essa pessoa, dos seus traumas, enfim, das suas angústias. Então, ela precisa colocar cada vez mais para fora o que ela sente, seja chorando, seja, enfim, compartilhando com alguém, seja na terapia, né? Então, ela precisa diversificar as relações e se fazer entender e expressar de alguma forma, se expressar de alguma forma, que ela possa se compreender acima de tudo, se aceitar acima de tudo, ao invés de buscar a aceitação do outro. E saber e aprender a se expressar um pouco melhor, expressar melhor suas emoções para melhorar suas relações. Eu acho que esse é o ponto principal aqui de tudo isso que eu tô falando pra vocês, né? A alta sensibilidade não é um problema, é uma característica. E é importante que a gente saiba lidar com essa característica. E é legal a gente expandir até pra educação,
né, para os professores, exercitarem mais vários sentidos dos alunos, principalmente na infância, né, estimular isso. Os pais também estimularem, fazerem vários estímulos para os filhos, né, para eles sensoriais mesmo, né, visão, audição, tato e música, isso e aquilo, porque é isso que vai estimular aquilo que eles têm de melhor, de diferenciado, né. Então, assim, só para citar até um pouquinho desse livro aqui, né, são várias as características, né, mas, por exemplo, eu vou dar uma lida aqui para vocês, né. E aí é legal você ver se você se identifica, né? Se a maioria for sim para sua resposta, significa que você pode ser uma pessoa altamente sensível. É uma questão, enfim, é um teste, mas eu vou tentar resumir, eu não vou ler tudo para vocês, mas eu acho que em outro vídeo eu já devo ter feito isso. Mas assim, em geral, você costuma fazer uma pausa antes de agir, dando tempo para que o cérebro faça o trabalho dele? É uma afirmação, se for verdadeira, né, a marca como verdadeira, se for falso, é falso. Então, se a maioria for verdadeira, você pode ser considerado uma pessoa altamente sensível. Você percebe detalhes sutis, como uma ligeira diferença de tonalidade entre as pinceladas em uma pintura, ou uma microexpressão que desaparece rapidamente do rosto do seu colega de trabalho. Você sente emoções fortes, tem dificuldade para se livrar de emoções intensas, como raiva ou preocupação. Você sente muita empatia, mesmo em relação a estranhos ou pessoas de quem só ouviu falar no noticiário. Você se coloca no lugar dos outros com muita facilidade. O humor das pessoas o afeta bastante, mas você absorve facilmente as emoções dos outros, assumindo os sentimentos delas como se fossem seus. Você se sente estressado e cansado em ambientes barulhentos e movimentados, como um shopping lotado, um show ou um restaurante. Você precisa de muito tempo de ociosidade para recuperar as energias. Costuma se afastar das pessoas para conseguir acalmar os sentidos e processar seus pensamentos. Você lê bem as pessoas e consegue inferir com precisão surpreendente o que elas estão pensando ou sentindo. Você tem dificuldade em assistir a filmes violentos ou assustadores ou testemunhar qualquer tipo de crueldade contra animais ou humanos. Você odeia se sentir apressado e prefere fazer as coisas com atenção. Você é perfeccionista. Nem todo mundo tem todas as características, né, gente? Você se esforça para dar o melhor de si sob pressão, como quando seu chefe está avaliando seu trabalho ou quando você está participando de uma competição. Às vezes, o ambiente é seu inimigo. Uma cadeira com assento muito duro, luzes muito fortes e música muito alta podem fazer com que pareça impossível relaxar ou se concentrar. Você se assusta facilmente com barulhos repentinos, como quando alguém se aproxima de você de mansinho. Você é um buscador. Você pensa profundamente sobre a vida e se pergunta por que as coisas são como são. Talvez tenha sempre indagado por que os outros não são tão cativados pelos mistérios da natureza humana e do universo quanto você. Me identifico muito com isso. Suas roupas importam de verdade. Tecidos ásperos ou roupas apertadas, como calças com o cos muito justo, podem estragar seu dia. Você parece ter menos tolerância à dor do que as outras pessoas. Seu mundo interior é vivo e presente. Você já foi descrito como imaginativo e criativo. Você tem sonhos e pesadelos vívidos. Você parece ter mais dificuldade em se ajustar às mudanças do que as outras pessoas. Isso também pode ser trabalhado, viu, gente? Tem muita coisa aqui que dá pra ser trabalhada. Inclusive, não se envolver com os problemas dos outros. Isso eu já posso dizer que eu consigo fazer bem, né? Então, tem técnicas pra isso também. Você já foi, deixa eu ver, tá. Você já foi chamado de tímido, fresco, intenso, dramático, sensível ou exigente demais. É um drama que a gente passa, né? Você também já foi chamado de cuidadoso, atencioso, sábio, perspicaz, apaixonado ou observador. Você sabe ler bem as pessoas no recinto. Você é sensível a mudanças em sua alimentação e em seus níveis de açúcar no sangue. Se passa algum tempo sem comer, pode ficar irritadiço. Para você, um pouco de cafeína ou álcool já faz um grande efeito. Você chora com facilidade. Você procura harmonia em seus relacionamentos, de modo que conflitos podem ser muito angustiantes, talvez até mesmo fazendo você se sentir mal fisicamente. Em consequência disso, você pode estar sempre tentando agradar as pessoas ou fazendo de tudo para evitar desentendimentos, o que também dá para ser trabalhado em terapia, tá, gente? Você deseja profundidade e intensidade emocional em seus relacionamentos. Conexões protocolares ou superficiais não bastam. Sua mente funciona em alta velocidade, por isso muitas vezes você se sente fora de sintonia com os outros. E esse sentimento pode ser extremamente solitário. E muito. Palavras importam muito para você. Não é fácil deixar de lado palavras ofensivas ou críticas. Exatamente. Você pensa muito sobre si mesmo e conhece bem seus pontos fortes e fracos. Exatamente. Você fica extremamente comovido com a arte e a beleza, seja uma música, uma pintura ou apenas a forma como a luz do sol toca as folhas no outono. E sabe, gente, uma técnica só pra gente pincelar, porque isso aqui também faz muita diferença, que eu já passei em outros vídeos e eu vou repetir aqui, principalmente pra você, que é uma pessoa altamente sensível como eu. Quando você vê alguém irritado com você, com muita raiva, uma técnica que ajuda muito é você pensar o que tá por trás dessa raiva. Qualquer emoção que vem do outro diz muito mais do outro do que de você, da mesma forma que suas emoções dizem muito mais de você do que do outro. Então, partindo desse princípio, se alguém te ataca, entenda, esse ataque é do outro, tem a ver com o outro, são as dores do outro, não tem nada a ver com você. O outro pode falar, mas você me magoou, tá bom? Mas não foi minha intenção. Se isso não basta pra você, né? Sinto muito, me perdoe, mas eu não sou responsável pelo que você tá sentindo.
Se não bastam as minhas palavras, você vai ter que buscar ajuda. Eu posso te acolher, eu posso abraçar, eu posso dar o meu melhor. Mas se o outro te ataca, se o outro fica irritado, começa a agir com grosseria, nesse sentido que eu tô trazendo, é você conseguir separar. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com essa pessoa. Então, esse tipo de situação pode te ajudar muito a não se envolver muito com essas questões. Tá? Isso não tem a ver comigo. E quanto mais você falar isso pra você, essa raiva do outro não tem a ver comigo, a tendência é você conseguir ficar blindado dessas emoções, não se deixar afetar tanto. Então, essa é uma dica interessante que eu posso te dar. E claro, faça terapia, isso vai te ajudar muito, vai aumentar a sua qualidade de vida, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito alguma diferença pra você.